O objetivo dessa aula é te trazer uma visão macro sobre a linha do tempo do projeto. Eu quero que você entenda de maneira bem ampla mesmo o que a gente faz em cada etapa, desde quando a gente está fazendo uma pré-venda com esse cliente até o momento que a gente está trazendo esse cliente para uma execução diária, onde a gente já está trabalhando para ele e a gente já tem um certo tempo de execução do projeto. Então agora a gente vai passar por cada uma das etapas para que você desenvolva essa visão macro e nas próximas aulas a gente vai detalhar cada uma delas. A gente começa com uma etapa de pré-venda. O que basicamente é essa etapa de pré-venda? Vai depender muito do formato que você vai fazer a aquisição dos seus clientes. No início, se você trabalhar sozinho, eu não te sugiro fazer tráfego pago, levar clientes para dentro de uma landing page, não te sugiro fazer esse tipo de investimento. Eu te sugiro fazer prospecção ativa mesmo, ir atrás dos clientes, ligar para listas de clientes da sua cidade ou até de outras cidades e fazer isso de maneira ativa. A separação entre essas duas etapas é pensada para que você possa otimizar o seu tempo, para que você possa fazer mais em menos tempo, principalmente considerando que você vai começar sozinho, se esse for o seu caso. Então você mesmo vai prospectar, você mesmo vai executar os projetos. Nesse caso eu te sugiro fortemente fazer essa separação e mesmo caso você já tenha uma equipe, eu te sugiro também fazer essa separação, porque ela vai te possibilitar ter reuniões de venda melhores, reuniões de venda com empresas que têm maiores chances de fechar com você, com empresas que têm as características necessárias para ter um projeto de sucesso. Eu te sugiro começar essa prospecção ativa com empresas da sua cidade mesmo, porque você vai ter uma proximidade maior com eles, você vai ter uma facilidade maior de entender as aplicações do método, como elas acontecem dentro de uma empresa, ali na prática. Se necessário, você vai poder até fazer uma reunião presencial com o seu cliente, mas essa metodologia é feita para que você possa atender empresas do Brasil todo, através de videochamada mesmo. Você vai aprender toda essa dinâmica nos módulos mais práticos. A separação entre essas duas etapas é importante para que você consiga otimizar o seu tempo, para que você consiga falar com mais empresas e para que você traga só as empresas certas para o momento da venda. Porque a venda é uma reunião que vai levar 40 minutos, 1 hora e meia, dependendo do quanto esse cliente também for uma pessoa comunicativa, falar bastante sobre a empresa dele durante o momento da reunião de vocês. Então, esse momento aqui, ele é um momento mais reservado e você deve utilizar ele para empresas que realmente têm potencial de ter sucesso com o seu trabalho. E esse potencial, essa conversa inicial, você vai fazer exatamente aqui na pré-venda. Você vai aprender um framework de pré-venda para você identificar exatamente todas as características necessárias da pessoa que você está falando, de dentro da empresa que você está fazendo a prospecção, para saber se vale a pena fazer a reunião com aquela pessoa. Características como o quanto que eles têm de orçamento para investir no projeto, o quanto a pessoa que você está falando com ela é autoridade dentro da empresa e tem poder de decisão, o quanto esse projeto é uma necessidade para eles, o quão próximo eles querem resolver esse problema, né? Em quanto tempo eles querem começar a investir nesse tipo de solução. Mas você vai aprender isso mais no detalhe na aula onde a gente vai detalhar o processo de pré-venda. O que é importante você entender agora é que o momento da pré-venda é um momento de você falar com muitas empresas para que você consiga, através dessas muitas empresas, fazer um filtro e ter boas oportunidades de vendas entre elas. Ou seja, eu quero falar com 10, 15, 20 empresas por dia para que eu consiga agendar 3, 4, 5 boas reuniões. E aí a gente vem para a reunião de venda. Aqui a gente já está falando de uma reunião de mais ou menos 1 hora. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender do quão comunicativo é esse cliente, do nível técnico desse cliente, do quanto ele vai te fazer algumas perguntas, dentre outros fatores. Mas aqui essa reunião dura uma média de 1 hora. Essa reunião, feito de uma maneira bem feita, essa parte da pré-venda, você já vai fazer essa reunião com empresas que têm um grande potencial de fechamento. Aqui é quando você vai fazer, se for com empresas de fora, uma reunião por videochamadas, se for com empresas da sua cidade mesmo, pode ser até uma reunião presencial. Isso vai depender muito até da cultura do local que você está atuando. Alguns locais, algumas empresas, a própria pessoa que você vai ligar, depende muito da cultura dessa pessoa em específico, das experiências dessa pessoa em específico. Aqui a gente faz muita reunião hoje, dentro da nossa cidade mesmo, de maneira online, para otimizar custo, otimizar transporte, translado, tempo de trânsito e esse tipo de coisa. Então a gente, via de regra, faz a maioria das nossas reuniões online. Mas se você estiver trabalhando dentro da sua cidade mesmo, com a empresa da sua cidade, e você tiver a oportunidade e o cliente não tiver essa opção de fazer a reunião online, faça a reunião presencial mesmo. Você vai ter até algumas vantagens aí de proximidade, de criar rapport com esse cliente mais fácil, dentre outras variáveis que a gente vai aprender melhor quando a gente estiver falando especificamente da etapa de vendas. Depois da venda, você vai trazer ali um fluxo de clientes específico. Isso aqui, até essa etapa, funciona basicamente como um funil mesmo, como você aprendeu lá do funil de vendas. Então você vai falar aqui com 10 clientes, você vai fazer 5 reuniões e você vai fechar 2 contratos. Isso seria ótimo, você já teria 2 clientes ligando aí para 10 empresas inicialmente.
Essas duas empresas que fecharam com você vêm agora para a etapa de integração. O que é essa etapa de integração? Um dos grandes erros cometidos por vários profissionais também é não ter um processo robusto de coleta de informações com o cliente. A empresa do cliente, ela tem inúmeras variáveis, uma quantidade muito grande às vezes de produtos. Ela tem produtos com os quais ela tem uma margem melhor, produtos que elas têm uma margem menor. Ela já tem estratégias às vezes, em alguns casos essas empresas têm estratégias anteriores, né, estratégias passadas que foram bem sucedidas e que vale a pena você saber. Tudo que a empresa tiver de informação é relevante do ponto de vista do processo de vendas dele. E tudo isso você vai coletar aqui nessa etapa de integração. A gente costuma dizer que essa é uma das reuniões mais importantes do projeto. Você vai ter também um passo a passo, um documento padrão com todas as perguntas que a gente faz ao longo dessa reunião e uma aula explicando a razão de cada uma dessas perguntas, como que a gente normalmente faz essa pergunta para o cliente e como que as respostas dessas perguntas influenciam na execução prática do projeto. Feita a etapa de integração, a gente parte para um trabalho interno de planejamento. Então até aqui você ligou para várias empresas, você agendou reunião com algumas delas, você trouxe essas empresas para uma reunião de integração. Aqui a gente já passou pela assinatura do contrato também. Então a assinatura do contrato, ela está nesse meio aqui, né? Contrato. A assinatura do contrato acontece logo após a venda e antes da integração, porque o contrato já é o firmamento do compromisso do cliente com você como profissional. Não trabalhe sem contrato, não faça isso. Erro que praticamente todo mundo comete de trabalhar sem contrato. Não faça isso, comece todos os seus projetos com a assinatura do contrato. Isso vai transmitir mais profissionalismo para o cliente, ele vai ver que você é um profissional sério, é alguém que trabalha de maneira organizada, e isso vai te respaldar sobre várias outras coisas. A gente vai ter também não só uma aula sobre contrato, mas a gente tem uma masterclass aqui como bônus de aspectos jurídicos da tua área de atuação. Uma masterclass que vai te ensinar de ponta a ponta todas as questões jurídicas envolvendo aí a prestação do seu serviço. Mas feita a assinatura do contrato, você trouxe esse cliente para a integração, você fez a integração dele, coletou as informações da empresa dele, você parte agora para uma etapa de planejamento. Essa etapa de planejamento é uma etapa que você vai fazer internamente. Se você trabalha sozinho, você vai fazer sozinho. Se você tiver uma equipe, você vai fazer junto com a sua equipe ou com os profissionais específicos dessa equipe que vão estar atuando dentro daquele projeto. O momento do planejamento é o momento onde você vai pegar todas as informações que você coletou aqui, todo o volume de dados que você absorveu da empresa desse cliente e você vai criar um plano de ação para que você possa executar o trabalho para ele. Depois dessa etapa do planejamento, entre o planejamento e a execução, a gente ainda tem uma mini etapa aqui, uma mini reunião, que é a reunião de apresentação do planejamento. É uma reunião onde você vai lá com um documento em PDF, que você vai receber um modelo também, onde você vai apresentar para o seu cliente o que você construiu de planejamento, quais são os seus planos para as primeiras semanas, para o primeiro mês de projeto. E aqui um detalhe, muita gente tem o modelo de trabalho de fazer planejamentos muito longos. Você vai aprender que, de acordo com a nossa filosofia de trabalho, a gente não investe tempo em planejamentos de 3, 4, 5, 6 meses. A gente faz planejamentos de no máximo 1 mês, 2 meses, se for um caso muito específico, onde eu estou fazendo uma ação antecipada agora, que vai influenciar em alguma coisa que eu estou fazendo daqui a 2 meses, mas a gente preza muito pelos dados que vêm diretamente do mercado. Então a gente faz planejamentos curtos para execução rápida. Você vai aprender mais sobre isso exatamente na próxima aula, onde a gente vai falar sobre a nossa filosofia de trabalho com relação a isso. Mas via de regra, você vai apresentar um planejamento aqui para esse cliente logo após a conclusão desse planejamento e antes de ir para a etapa de execução. O objetivo da apresentação desse planejamento é manter o cliente alinhado com aquilo que você vai executar. Esse é um dos outros grandes problemas que muitos profissionais de marketing passam. Eles entregam um serviço, entregam um trabalho que muitas vezes o cliente não está esperando por aquilo, ele não sabia que seria daquele jeito, cria-se uma contenda, cria-se uma insatisfação e o profissional perde o cliente. Aqui não, você, através da apresentação sistemática e estruturada desse planejamento, você vai ficar na mesma página do seu cliente, ele vai saber exatamente o que você vai fazer e ele vai ter clareza quanto a isso. A gente vai falar muito sobre isso também, manter o seu cliente em um estado de clareza, em um estado de entendimento sobre as ações que você está executando. Depois do planejamento, a gente parte para a última etapa do projeto, que é a etapa de execução. É a última e é uma etapa cíclica. Um ponto importante sobre a execução é que a execução ela segue aquele modelo que você viu na aula anterior, o modelo de 4 passos, exploração, lapidação, escala e extração.
e ela é um modelo cíclico, como você também aprendeu na aula anterior. Ela vai seguir os 4 passos e esses 4 passos vão o tempo todo se repetindo, o tempo todo você está explorando para encontrar novos criativos, o tempo todo você está buscando novas oportunidades de fazer esse cliente vender mais. E através dessa execução tem alguns detalhes importantes que eu preciso te passar agora. Você vai aprender também eles em mais detalhes na aula específica sobre execução, mas o que é interessante você saber agora é, essa execução, ela é uma execução que tem um atendimento diário, ou seja, você fala com o seu cliente todos os dias, apresentando para ele os resultados daquilo que está acontecendo. A gente também tem uma dinâmica de uma apresentação de relatório semanal, onde você vai trazer uma visão mais macro da semana, mas a gente não atua com relatórios mensais e muito menos relatórios trimestrais. Você vai entender melhor isso quando a gente estiver falando especificamente aqui da etapa de execução. O objetivo dessa aula era basicamente ter essa visão macro, né? Como o próprio título da aula já diz, o objetivo é te fazer ter uma visão macro da linha do tempo do projeto, do que acontece em cada etapa do projeto, de como esse cliente vem desde o momento da primeira vez que você fala com ele até o momento que você está executando o trabalho diariamente para ele. Não era para você entender em detalhes cada uma dessas etapas, era realmente só para você ter uma visão macro, você vai entender elas em detalhes em cada aula específica sobre cada etapa, mas o que eu queria te passar agora realmente era essa visão macro, para que quando a gente estiver explicando, por exemplo, a etapa de pré-venda, você já saiba o que vai acontecer nas próximas etapas, você já saiba por que a gente faz uma pré-venda, porque você já tem uma visão ampla sobre o que é a venda e você já saiba por que a gente está fazendo, por exemplo, uma integração, porque você já tem uma visão ampla do que a gente vai fazer na execução. Então você sabe que para a gente executar, a gente vai precisar de determinadas informações. Então essa aula é uma introdução à execução prática do nosso mecanismo de trabalho.